Você vai aparecer de pijama. Estão me ouvindo? Boa noite a todos. Vamos ver se agora vai dar certo. Vamos lá. Encaminhei o convite. Opa, Aí, agora deu certo. Tá, agora foi. tá me escutando? Estou escutando Ah, não, perfeitamente. agora tá beleza. Engraçado, eu Aí, não sei o que que é, cara. Eu pus um 4G, agora tá na internet Wi-Fi, não sei se é o perfil, alguma conexão pela distância. não Aconteceu a sei. mesma coisa numa live anterior que a gente fez com a Samantha. Só Eu conseguiu, assisti essa live. só conseguiu no perfil dela, da mesma forma. Eu vi. Mas não tem É, problema comigo não. aconteceu na primeira. Na Na primeira primeira. aconteceu isso. Na primeira live de todas. Mas enfim, faz parte. Faz parte, Já não fico mais ansioso com isso. segue o jogo, né? Vamos Segue lá. o jogo. Vinícius de Miranda Taveira. Bom, o Vinícius, para quem não sabe, e pelo que eu pesquisei também, acho que é a primeira vez que a gente está conversando, o Sim, Vinícius é formado pela USP, ingressou, foi no TRT3, né, Tribunal Regional da Terceira isso. Região, em 2011, né? Sim. E engraçado que tem no perfil dele o CrossFit, é crossfiteiro também, né? Tem, tem uma treta aí de CrossFit e musculação também, né? Tem. Mas aí ele tá lá, ele é crossfiteiro e ele é professor, escreve artigos e também é palestrante. Tem alguns artigos no Jota, no Dicas Trabalhistas, né, que é o blog lá do professor, do Fabrício, e está agora como coordenador, né, do Hierarquia Dinâmica. O Hierarquia Dinâmica eu vou falar um pouquinho mais para frente, porque eu tenho uma história peculiar com Hierarquia Dinâmica, com o Maurício. Maurício, que deve estar acompanhando aí, um abraço para você. E tem uma história bem legal com Hierarquia Dinâmica, e pelo que eu vi, o Hierarquia Dinâmica estava inativo desde 2015, né? Pelo que eu acredito, que eu acho que 2015. É um canal bem Sim. legal e vocês estão com uma proposta nova para reativar ele. Bem interessante. E Vinícius, como é a 13ª live, o projeto é o seguinte, é aproximar mais o juiz do aspecto humano dele, né? Das dificuldades que ele teve, das dicas que ele pode dar, que serviu para ele durante a caminhada, e para conhecer mais você, né? Eu acho que é bem interessante isso, porque nesse momento atual de pandemia que a gente está vivendo, a gente está conseguindo uma certa proximidade com esses canais tanto do Instagram, do Facebook, do YouTube, o que é legal para motivar quem está pretendendo a carreira da magistratura do trabalho. Essa é a pretensão, esse que é o tema da live, é magistratura e vocação. Aí eu queria escutar de você como é que foi a sua vivência ali como concurso, se você pensou na magistratura do trabalho já no decorrer da faculdade, como é que a sua atividade jurídica, como é que foi, se advogou, se foi servidor. E é isso, se teve frustração durante essa caminhada, se foram vários concursos, várias reprovações, como é que foi? Pode ficar com a palavra aí. E obrigado pela Bom, disponibilidade e por aceitar o convite aí, viu? bom, eu que agradeço o convite, é uma satisfação, né? A gente não se conhecia pessoalmente ainda, agora a gente se conhece telepresencialmente, mas eu já acompanho o seu trabalho já há algum tempo. Eu quero também agradecer todo mundo que está nos acompanhando. Aqui eu estou vendo alguns, né? A minha mãe que acompanha todas as lives, o meu irmão Ulisses Taveira, que é colega também, e que é pai fresquíssimo, com um dia nasceu a Madá Ah, de que ontem legal. para hoje, né? Parabéns, viu? E aqui outras pessoas que nos acompanham, o Dr. Diego Jorge, Dr. Augusto, doutora Ju Carol, aqui da região de Campinas, o Eduardo, meu amigão e nosso colega, o Eduardo Gonzalez, o meu irmão, eu já falei, né, o Maurício, o Adriano também, que é nosso colega
estudamos juntos, né, para magistratura. Enfim, todos que nos acompanham. Bom, cada um tem uma história, né, enfim, no trajeto até alcançar a magistratura. A minha certamente é diferente de todos, mas tem alguns aspectos que todas ou quase todas as caminhadas têm, né? Que é persistência, o fato de não desistir, né? A resiliência. Mas o que acontece? Eu só vim a pensar na magistratura quando eu estava no final da faculdade, né? A magistratura do trabalho. Eu entrei na faculdade, era novo ainda, tinha 19 anos, 19, 20 anos, e só gostava, meu negócio era festa, era farra. Eu era da turma do fundão, da turma do centro acadêmico, eu fui campeão do bilhar noturno, pra você ter uma ideia. Enfim, né? Minha mãe tá aí que não pode me deixar mentir. E eu não pensava em concurso. Nos primeiros anos da faculdade eu não pensava. Mesmo meu pai é juiz, né? Meu pai é desembargador aqui. Minha mãe também foi servidora, minha mãe é fiscal aposentada. E assim, sempre tive o serviço público e a área trabalhista, a área social no meu entorno, né? Assim, embora eu nunca tivesse pensado, até o terceiro ano, não tivesse pensado em concurso público para servidor ou para magistratura, eu sempre pensei a área trabalhista, né? A área trabalhista, talvez civil, enfim. Mas ao longo da faculdade, o estágio, enfim, a vida foi me encaminhando, né? Mesmo eu sendo da bagunça, como eu falei, gostando de festa, etc., eu trabalhei a faculdade inteira, né? A minha mãe, ela tinha uma empresa, um curso preparatório para o exame da OAB e um escritório de advocacia. E eu sempre atuei, e era um estágio bem intenso, né? Com bastante autonomia, de atender cliente, redigir, participar ativamente de audiência ao lado dela, ou de outros advogados, e, enfim, correu o centro inteiro de São Paulo ali, eu conheci todos aqueles fóruns, na época que os fóruns de São Paulo eram descentralizados, né? Aqueles fóruns, prédios antigos, Santa Efigênia, Alfredo Issa, enfim, Ipiranga. Aí também os prédios da Justiça Comum, tudo aquilo lá eu corri bastante durante a faculdade. Mas enfim, mas a minha ideia ao longo da faculdade era advogar, né? Ali na faculdade, grande parte dos colegas foram para essa área. Eu até cheguei a fazer um estágio no banco, no antigo Banco Fiat, que depois foi incorporado pelo Itaú, durante um certo tempo, mas enfim, não segui ali na área. Mas acontece que chegou no quarto ano da faculdade, né? Aí teve uma reviravolta na minha vida. Então é o seguinte, eu fiz os 3 primeiros anos na flauta, né? Na flauta mesmo, assim. Eu já tinha me programado para fazer em 6 anos a faculdade. Eu já tinha certeza, já tinha programação, falei, vou me formar em 6 anos, tranquilo, faço 6. Só que aí, no final do terceiro ano, metade do terceiro ano ali, eu comecei a namorar com minha atual esposa. E no quarto ano a gente queimou a largada, né? A gente engravidou no quarto ano da faculdade. Aí eu tive que pensar, aí você sente a água subir, né? Eu falei, agora eu preciso pensar alguma coisa rápida aí, mais rápida, que eu goste. E aí, enfim, eu consegui fazer 4 anos em 2, no quarto e quinto ano, de manhã e de noite, umas dificuldade para conseguir montar a grade, enfim, consegui, me redobrei lá, me desdobrei, consegui terminar a faculdade. Só que assim, eu não estudei muito pouco nos 3 primeiros anos, né? Mas em compensação, nos 2 últimos, especialmente no último ano, aí eu tive que estudar bastante porque eu precisei terminar a faculdade, precisava terminar a faculdade, e aí eu comecei a ver a possibilidade, vislumbrar a possibilidade de prestar concurso, né? Eu não podia ficar batendo no exame da OAB, então eu tinha que passar direto no exame da OAB e já naquela época concurso na área trabalhista estava bombando, né? 2004, 2005 ali estava fervendo um monte de tribunais com analista, técnico, Ministério Público da União, Justiça Federal também, Justiça Eleitoral. E aí no finalzinho do quinto ano eu prestei prestei 2 concursos para oficial de justiça, né? Eu trabalho na lista judiciária, especialidade execução de mandados, na nona região e na 15ª região. E eu passei nos 2, eu ainda não tinha me formado, passei nos 2. E
Aí, mas isso foi antes de terminar a faculdade. Aí eu terminei a faculdade e aí eu fiz um planejamento. Falei, eu vou estudar aqui. Meus pais, eles me deram 6 meses de carência, né? Vamos dizer assim. Falaram, ó, você faz cursinho 6 meses aí e depois você vê o que faz. Tem que ganhar dinheiro, né? Tem que virar adulto. Aí eu fiz esses 6 meses de cursinho. Na época era um cursinho, o Damaso, né? Conhecido cursinho Damaso lá na Liberdade. Fiz 6 meses para magistratura geral, para a área geral. E aí eu tinha um plano, falei, eu vou fazer 6 meses de geral, vou passar num concurso, num outro concurso trampolim aí de procurador do município e tal, e depois eu concentro na área trabalhista, crio essa base, né? E aí de fato eu criei uma base boa ali de constitucional, administrativo, civil, processo civil e tal. E aí na sequência eu passei no concurso de advogado público lá em São Paulo, da São Paulo Turismo, fiquei lá há pouco tempo, aí eu fui chamado para oficial de justiça no Paraná. E aí eu fui. Que legal. Pato Branco. Fiquei lá uns 2 anos como oficial de justiça. Foi muito boa a experiência. E dali aí parei de estudar. Aí retomei o estudo depois em 2006. E aí foram alguns anos de estudo, só que assim, eu tive umas paradas, né? Mas assim, eu passei lá e eu consegui me remover para a 15ª como oficial de justiça. Aí que foi no finalzinho ali que que eu consegui dar um sprint final, né? Consegui dar um sprint final. Mas assim, foram em torno de 4 anos, mais ou menos, de estudo. Para a magistratura, foram, acho que em torno de 10 concursos aproximadamente, né? E assim, eu não tinha, eu não sou uma pessoa muito metódica, né? Muito organizada, metódica. Eu sou dedicado. Quando eu quero alguma coisa, né? Sim. Sai da frente. Assim, eu sou bem dedicado mesmo. Mas eu não sou metódico. Não sou aquela pessoa certinha, que tem tudo arrumadinho e tal, enfim. Minha mesa é uma bagunça, só que eu sei onde estão as coisas, né, enfim. Mas eu sou dedicado e persisto. Enfim, e aí foi, né, foram 10 concursos, pelo menos, quase todos magistratura e dois ou três do Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho teve teve uma situação lá que me fez parar de prestar concurso do Ministério Público. Teve um período de 6 meses que eu falei, eu não vou prestar nenhum concurso da magistratura, só vou estudar para um concurso do Ministério Público. Trabalho, porque o anterior eu tinha ido bem, eu falei, eu vou prestar só isso, vou me dedicar para isso. E aí eu me preparei durante 6 meses só para o Ministério Público do Trabalho, e eu estava preparado para passar na primeira fase com tranquilidade, porque eu nunca tive problema com a primeira fase, e me sentia preparado depois para, né, tentar uma segunda fase. E eu perdi, não é que eu perdi, eu cheguei no horário, encostei o carro e falei, deixa eu dar uma revisada. E aí tinha uma diferença, não sei se você se prestava concurso nessa época, e era diferente, porque nos concursos da magistratura, pelo menos da segunda, 15ª, Rio de Janeiro, Paraná, tinha 2 horários, era diferente, tinha 2 horários, tinha o horário de fechar o portão e depois o horário de iniciar a prova. Uhum. E no Ministério Público tinha só o horário de fechamento de portões, parece que era isso. E eu me confundi. Na minha cabeça era a mesma sistemática, não olhei direito o edital. Aí eu tinha pegado estrada para ir viajar, para ir prestar. E aí eu estava lá no carro lendo, eu lembro até hoje, eu estava lendo dissídio coletivo, dando uma revisada, aí me deu um frio. Aí eu falei, nossa, será que eu perdi? Deixa eu ir lá. Fui lá, portão fechado. Falei, cara, não é para mim, não presto nunca mais isso aqui. Aí não prestei mais, aí falei, agora eu vou para magistratura. Aí só magistratura e foi, né? Foi assim, eu tive dificuldade, minha dificuldade maior era a segunda fase. Pois é, inclusive uma pergunta aqui, mas você já acabou respondendo. Eu abri uma caixa de perguntas lá no meu perfil, aí uma seguidora tinha perguntado quanto tempo de estudo até a aprovação. Foi em torno de 4 anos, né? Deu um pouquinho mais. É que assim, considerando todo o período, né? O grande problema foi que eu tive vários intervalos, várias pausas, tá? Eu tive várias pausas. Então, assim, em algumas ocasiões eu fui reprovado na segunda fase. Eu tinha a sensação que eu estava bem preparado. E assim era um baque muito grande. Sim. Era um baque muito grande. E aí, em vez de eu choramingar nas pitangas uma semana, 2, depois voltar, às vezes eu falava, agora vem recesso,
poxa, minha filha está crescendo, Sim. né? Ah, minha filha está crescendo, eu não estou aproveitando com ela, todo ano tinha prova em janeiro, né? Aí eu É. perdi o recesso e está estudando. Aí eu falei, aí, sabe, várias vezes, 2, 3 meses. Só que quando você para 2, 3 meses, parece que você fica um ano sem estudar. Você Sim. volta, tinha coisa que você lê, você fala, nossa, não lembro disso, não lembro. Isso me prejudicou bastante. Mas foram aí perto de 5 anos, em torno de 5 anos de concurso, que eu acho que é a média, né? É a Sim, média. sim. E, a- e, É a, 4, 5 anos, e a maior dificuldade sua foi em segunda fase. A segunda fase. primeira fase, nem tanto, né? A Não, eu primeira fase você nunca teve problema, né? Mas, não. mas assim, o que você tem como dica para a primeira fase, para superar a primeira fase? Você tinha alguma metodologia especial ou era sem método? Olha, eu sempre mesclei doutrina com doutrina das principais matérias, né? Então, trabalho, processo de trabalho, a parte geral, vamos dizer assim, de processo civil, algumas coisas de direito civil, principalmente responsabilidade civil, alguma coisa de parte geral, constitucional, mas não tudo, né? Mas tudo, assim, o principal, principalmente direitos fundamentais, alguma coisa de direito administrativo, isso eu lia doutrina, né? O restante eu procurava ler alguns resumos, bons resumos, e eu tinha muito fichamento também de cursinho. Esse cursinho que eu fiz lá no início, eu usei ele até minha aprovação, né? Anotação de direito penal, de administrativo, de constitucional, até processo civil eu usei bastante ao Você longo fez um do curso estudo. extensivo, então. Era um Eu curso fiz o 6. extensivo, na verdade o extensivo dele era de um ano, era um meio, Ah, vamos um dizer, ano. o meio extensivo, né? Mas já E na faculdade ou depois que formou? logo depois que eu me formei. Durante a faculdade estudava de manhã à noite. Sim, Né? entendi. Eu fazia matéria. No quinto ano eu fazia matéria do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto. Eu tinha matéria de todos os anos. Eu lembro Para para adiantar, conseguir né? montar minha grade do quinto ano, eu lembro até hoje. Eu fui com meus amigos da faculdade, a gente foi lá, fez a matrícula, e aí você podia escolher várias matérias, né? Eu escolhi a área trabalhista, eu fiz a área trabalhista já no quinto ano, a gente já tinha área trabalhista, lá tinha várias áreas, e depois você preenche com algumas opcionais. E aí eu peguei as opcionais, e aí eu lembro que a gente teve que colocar as folhas das opcionais, na época não era tudo no papel, né? Aí a gente colocou a gente teve que fazer um mapa, teve que fazer toda uma organização, assim, sabe? Um quebra-cabeça para conseguir fechar, montar a minha grade semanal de aulas. Mas enfim, então eu não tinha como fazer cursinho durante a faculdade. Eu só fui fazer cursinho depois. Aí depois eu fazer cursinho de manhã e ficava o dia inteiro na faculdade estudando, 6 meses. O dia inteiro mesmo. Eu saía 8, 9, 10 horas da noite lá na biblioteca do Vale São Francisco. E aí foi um período muito intenso, assim, foi um boom, sabe? Assim, eu cresci bastante, a minha bagagem de estudo ela cresceu muito nesse período. Eu criei uma base boa de constitucional, administrativo, dessas matérias gerais. E aí depois eu já tinha uma bagagem, certa bagagem de trabalho que depois eu fui complementando, né? E assim, voltando ao que você me perguntou lá atrás, eu não tive problema na primeira fase, Sim, tá? Meu problema era na segunda. E eu sempre mesclei um pouco de doutrina dessas matérias principais, sim. sobretudo trabalho, processo trabalho, resumo dessas outras matérias e lei seca, lei seca e simulados, né? Simulado. Fazer provas anteriores e simulados para mim primeira fase, e aí chegava aí 2 semanas antes, era muita prova que eu fazia, muita prova e muita lei seca, né? Muita lei seca. E aí, segunda fase, eu já tinha um material, muito fichamento, né? Eu tinha muito Sim, fichamento, mas eu quebrava a cabeça. Eu tomei muito pau na segunda fase, assim, com 5. Na época a média era 6. sim. Não, desculpa, era 5, agora que é 6, né? Sim. É isso, Agora é 6. Mas eu acho que já tem um tempo que é é 6. 6, Acho isso. que é Antes era 5. desde Eu peguei 2009, eu acho. Acho que é desde 2009, eu acho que é 6. então. Aí eu fiquei em várias provas de segunda fase, assim, com 4, 4,5, quando a média era 5, né? 4,2, várias vezes. E aí foi, só que assim, chegou um momento que, quando eu fui aprovado em Minas, era um momento que assim, eu estava super preparado, né? Eu tinha assim, a sensação que eu estava muito preparado. Por isso que, cara, quando você chega nessa etapa, Sim, toda vez que você leva um baque é muito pesado, né? Você fala, nossa, tem que estudar tudo para a primeira fase de novo, que você tem aquela bagagem toda. Mas enfim,
a dica que eu dou para os alunos e, enfim, para quem está estudando, cara, chora uma semana, 2 no máximo. Entendeu? Você tem que absorver, você tem que aprender a absorver essas pancadas. Vai lá, levou pancada, não adianta ficar 1 mês, 2 meses chorando. Chora as pitangas 1 semana, 2 semanas no máximo. Se quiser, nem larga. Toma um porre, vai viajar. Se não quiser mexer com o livro 1 semana, 2, beleza, volta a estudar na sequência. Porque é um prejuízo muito grande esse tempo que você fica sem estudar, né? Não, e o interessante, engraçado que coincide com as outras lives que a gente faz, que todos têm uma certa semelhança de utilizar um caderno de anotações. Então você tinha um material, um compilado, que você chamava de fichamento, tem gente que chama de caderno de anotação, tem gente que chama de apostila, né? Mas sim, quando eu falo fichamento, veja, não é aquele fichamento organizado, bonitinho, né? Era um monte de rabisco que eu tinha que só eu entendia. Pois mas, assim, mas eu sabia. É um caderno de anotações. Você tinha um caderno de anotações para revisar. Você revisava de acordo com o que você entendia de mais importante das matérias, com anotações suas, e o que facilitava a sua sedimentação do conteúdo, né? De você fixar. Sim. Isso que é interessante. Eu fichei o Godinho, cara. Sim. Eu fichei o Godinho. Você tem noção? Eu tinha o Godinho no caderno. Eu acho que eu tinha a Maria Helena Diniz. Eu li umas 4 vezes o Godinho. Eu acho que eu li umas 4 ou 5 vezes. Fiz assim, resumo também. Eu lia, e eu fichei, resumi, fichei, e eu sempre relia esse resumo e fazia as anotações, né, conexões com outros, com Volia, e com outros livros. Eu usava aquilo ali, era meu guia de estudo de direito do trabalho. Eu ia sempre preenchendo, enchendo, ficheando aquilo lá. E eu vou até mais além, você deve ter usado até para prova oral. Sim, opa. Então você usou da primeira, segunda, terceira e prova oral, né? Eu só me desfiz desse material e eu me arrependo até hoje. Quando eu passei na prova oral, o Maurício é prova que o Maurício foi comigo. Na verdade, eu nem sabia se tinha passado. Eu acreditava que eu tinha passado, porque eles não divulgaram, eles prorrogaram a divulgação do resultado. Eu larguei um monte de livro lá. Eu lembro que eu larguei meu livro de Direito Comercial do Fábio. Eu falei, nunca mais vou mexer nesse livro. E eu deixei um monte de anotação, um monte de papel, falei, cara, eu não quero mais saber disso. Aí eu me arrependi depois, porque teve muita anotação que fez falta, né? Mas enfim, essas anotações, cara, porque assim, você conhece aquilo, né? Sim. Às vezes vinha uma dúvida. É familiar, né? Eu sabia onde estava, em que página que estava aquilo. É a mesma coisa com lei seca, né? Você vai fazer a prova, você vai levar a lei para a segunda fase, para a sentença, você tem que fazer com aquela legislação, aquela CLT, que você estuda. Não adianta você usar a LTR, chegar lá, você usar a Saraiva, você fica doido, nervoso, aí você precisa procurar, você não encontra. E era a mesma coisa, eu sabia exatamente onde que estava, a cor que estava grifado, se era rosa, se era verde, se era... E me ajudou muito isso aí. E eu tinha também de outras matérias, eu tinha de direito civil. Cara, eu fichei alguns números da Maria Helena Diniz, naqueles 6 meses. O Alexandre de Moraes, de constitucional, tinha Eli Lopes, de administrativo, aqueles primeiros. Assim. E assim, esse meu método ele é pouco produtivo. Uhum. Porque você vê poucos resultados, leva muito tempo para conseguir fazer. Só que depois que faz, meu amigo, sim. Depois que você consegue condensar tudo aquilo, fica muito fácil para você reler, né? Isso já chega 1 semana antes da prova, eu conseguia, era como se eu conseguisse ler o Godinho 2, 3 vezes em 1 semana. Sim, não, e esse método, apesar de ser mais trabalhoso, você já leva ele para a vida, né? Então você já se sente mais segurança, apesar de ser juiz. É excelente. E esse método. Travou. Vocês estão me ouvindo? Tô te ouvindo agora. Tá me ouvindo? Vamos lá. Bom, aqui tem um. Pode falar aí. Vai lá, pode mandar aí. Também aqui o meu irmão ele lembrou bem. Aqui. Na verdade, teve várias coisas que eu deixei de falar, né? Comecei a falar, me empolguei, teve várias coisas que ficaram para trás. Mas tem um fator que foi crucial na minha aprovação. Sempre foi imprescindível. E sem ele eu não teria passado. E aqui, ó, o Eduardo está cobrando. Que foi o seguinte, quando eu vim para Campinas em 2010. Maio de 2010, mais ou menos.
Eu vim para cá e cara, eu tava morei em Pato Branco. Na época não tinha esse monte de cursos pela internet. Tinha aqueles EAD que precisava de satélite, lá não Sim. tinha trabalhista. Depois eu fui trabalhar em Itapeva não, em Itararé, no estado de São Paulo, uma cidade bem pequena, também tinha estrutura. Aí eu consegui fazer um curso trabalhista lá, que era só eu. Eles gravavam numa outra unidade e levavam para mim, gravavam em CD e só eu assistia. E eu sentia falta dessa troca de ideias, enfim, né? Meu pai e minha mãe sempre falaram, cara, grupo de estudos, na época dele, na década de 70, década de 80, que eles estudavam muito grupo de estudos e Sim. que isso potencializava. Eu tinha muita vontade de fazer isso, porque quando eu ia prestar concurso, encontrava o pessoal, cara, potencializava, né? Sim. Depois da prova, principalmente, né? Antes não, mas depois conversar, você fala, nossa, tem muita gente boa, o pessoal sabe muita coisa e tal, trocar ideia, né? E aí, quando eu vim para cá, a primeira coisa que eu pensei, falei, cara, vou montar esse grupo de estudos. Aí o Eduardo, que é juiz, que está acompanhando a gente, ele veio para cá como oficial de justiça também. E ele já tinha comentado comigo lá, na época dos concursos que a gente se conheceu, que queria, que gostaria e tal, que se viesse para cá. Aí eu vim, vamos fazer, vamos. Aí tinha um outro colega de turma que está esperando para ser chamado agora, é um dos próximos do concurso nacional, o Ricardo Tucci. Que eu conversei com ele, vamos montar? Vamos. Já tinha três. Aí ele falou, tem um que trabalha comigo, o Denis. Aí já foram quatro, então já montou o grupo. Aí dali a pouco veio o Maurício. Quando o Maurício veio, o grupo de estudo, né? O Maurício era genial. Mas enfim, o grupo de estudos, cara, é para quem tiver oportunidade hoje com essa facilidade pela internet, dá para você fazer grupo de estudos à distância, Sim. né? Sim. Cara, isso potencializa muito o estudo. É, Muito, muito. e você falando de grupo de estudo, eu até menciono lá no livro que eu tenho pela Juspodium que o blog ele surgiu de um grupo de estudo. Eu era moderador de um grupo de estudo em 2009, que chamava Magistrado Trabalhista. Só que era um grupo de e-mails lá do Yahoo. O Yahoo tinha uma plataforma, não sei nem se tem hoje. Era um grupo de e-mails, você comunicava, o moderador lançava um tema, e que no caso era eu, a gente estudava, fazia resumo daquilo e foi bem proveitoso. Só que o grupo deixava muita coisa para mim, que era o moderador. Aí acumulava muita atividade, aí o pessoal pegava o trabalho, às vezes mastigado, depois de muito tempo, e faltava um pouquinho de colaboração. Até que eu pensei um tempo, depois de algumas reprovações, eu falei, quer saber, eu vou montar um blog. Né? Eu estou com muito material aqui, muito Mas material nessa época legal. você já era juiz, não? Você estava Não. O magistrado trabalhista surgiu antes de eu ser juiz, bem antes, bem antes. Então, o blog ele tem uns 7, 8 anos mais ou menos. E aí quando eu fiz isso, era um grupo mais ou menos aquela ideia do Gente, sabe o curso? Que você Sei. fazia uma rodada, principalmente segunda fase. Então você escolhia uma questão de segunda fase, ou o pessoal selecionava ou mandava para o grupo, e cada um fazia a sua resposta padrão e todo mundo compartilhava. Aí um ficava de corretor do outro e elegia a melhor resposta. E a gente fazia também prova de primeira fase, segunda fase, só que ficou muito desgastante, igual eu falei, pro moderador, quem coordenava, porque é um trabalho sem fim. E como eu tinha muita coisa, aí o grupo mudou, que era o Magistrado Trabalhista Yahoo, virou um blog. Aí o blog já tem toda uma característica diferenciada. E o blog, já que é um bate-papo aqui, e você já tá como colaborador do Hierarquia Dinâmica, na época tinha outros dois. Eu até fiz uma live com a coordenadora de um blog do que existia na época, que é o Loucos por Trabalho, que é a Teana, que é uma juíza, excelente juíza lá do TRT 16 hoje. E tinha o Hierarquia Dinâmica, do Maurício. Eu te conheço, Maurício, já uma data longa aí, viu? E sem ele saber que eu conheço ele. Era lá, eu acredito isso, 2003, 2002, olha para você ver. E o Hierarquia Dinâmica, ele colocava julgados interessantes, aí ele fazia uma espécie assim de grifo do que era interessante, algum tema inusitado. Aí o que aconteceu? Eu fiz o blog, mas para como se fosse um canal de ajuda pro concurso.
as postagens mais emblemáticas, mais famosas do blog, que eu tenho lá, que é um marcador, que chama Esquete Jurídico, ela tem a ideia mais ou menos de uma questão discursiva, de segunda fase, entendeu? Então, você vai ver toda uma estruturação de introdução, de correntes ou de um tema inusitado e a conclusão. É como se fosse um mini artigo, mas ao mesmo tempo não raso, mas tentando ser profundo, do jeito que exige uma segunda fase para um concurso da magistratura. Isso me ajudou demais, porque o Hierarquia e o Loucos por Trabalho, eles catalogavam muito os julgados do TST. Aí eu dei o estalo, porque eu gostava muito de outro blog também na época, era o Direitos Fundamentais, ainda ele tá nativo aí, do Jorge Malmenstein, né? Só que ele lá era um teor mais crítico, algumas coisas mais aprofundadas. Aí eu me provoquei de fazer postagens de temas, aí eu tinha que estudar sobre esses temas e fazer uma coisa plausível, né? Já que cai na internet, cai no mundo. Então você tem que fazer uma coisa minimamente razoável. Então eu tinha que estudar um pouco aquilo e fazer na forma de questão discursiva que me auxiliava nesse caderno de anotações, tudo virava um caderno de anotações para os concursos. E isso que eu surpreendi, porque o Hierarquia fez parte disso, dessa dinâmica aí, do que eu fazia com o blog. E o Maurício está de parabéns, viu, meu amigo? Um abraço para você aí. Que legal que o canal está voltando, ainda com a ajuda aí do expert e do Vinícius. Espero que vocês voltem às postagens, porque eu acho bem interessante. Esses canais, ainda mais esses canais tradicionais, eles têm que continuar ativos, sabe? Eles fazem parte de uma história recente da Justiça do Trabalho. E eu não sei se o Maurício sabe, não sei se ele acompanhou minhas outras lives, por incrível que pareça, eu já tive várias citações de postagens minhas, que não é um canal científico, apesar de eu ter um mestrado, eu fiz um master na Espanha, e assim, ele não tem aquele cunho de ABNT, aquele cunho formalista que a academia exige. Mas muitos tribunais utilizam as postagens como razões de decidir. Cara. Então, eu já tive postagem citada pelo TRT-9, TRT da 10ª Região, TRT da 4ª Região. O Tribunal de Justiça de Goiás me citou. Eu nunca imaginei que o Tribunal de Justiça, uma ação criminal, e o que eu achei mais incrível, assim, que a gente não tem dimensão do que acontece com esses canais, de uma citação no Superior Tribunal Militar. Citaram a postagem minha do Superior Tribunal Militar como num voto divergente. Então, para você ver o que esses canais proporcionam. E o blog, sim, ele tem um conteúdo legal e você tem que manter ativo, até porque ele é bem acessível para o público em geral, né? E ele é bem dinâmico. E essa que é a linguagem do blog. Por isso que eu deixei um pouquinho aqui para lá e para falar do Hierarquia Dinâmica. Realmente eu tenho essa história com Hierarquia, eu acho que o Maurício não conhecia. E também não vejo assim, aquela concorrência. Eu acho que todo mundo está aqui para compartilhar, para conjugar esforços, porque a gente acha mais interessante, né? Para potencializar o direito do trabalho, a justiça do trabalho como um todo, né? E é isso, a ideia do meu blog surgiu de grupo de estudo, do jeito que você falou, eu tinha grupo de estudo, mas começou virtual, depois a gente optou de fazer alguns encontros, que eu acho que é bem legal o encontro presencial, aí você debate, um corrigindo, um é um corretor do outro, aí você olha e vê o que o outro fez, uma outra perspectiva. Eu tive 2 colegas aí que passaram, 3 aliás, o Gustavo, acho que é Gustavo Naves, passou bem depois, acho que foi no penúltimo concurso da TRT-15 aí, eu acho que eu até ajudei na prova oral. O Guilherme, que agora está no TRT-18, Guilherme Bringel, e o Geraldo, que está no TRT-24. A gente teve um grupo, apesar de breve, que a tônica era essa, de cada um servir de correção para o outro, entendeu? E o mais interessante é que no grupo ninguém concordava com o outro. Sempre as respostas eram totalmente diferentes. E o legal é isso, ser diferente, é promover o debate e ver o que tem de bom no outro para você absorver, e assim, sempre transparente, e você querendo ver o sucesso de todos, né? Isso é fantástico. Realmente, cara, isso é uma boa
jogada e uma boa estratégia para concurso. A questão O nosso grupo era presencial. Era presencial. A nossa ideia era reunir uma vez por semana e a gente conseguia manter sem falta, né? Com disciplina toda semana. No começo, assim, não tinha um roteiro, não tinha temas. A gente chegava lá, cada um estudava ao longo da semana e trazia temas de interesse. Fala, cara, aprendi isso aqui, cara, isso é mágico. Pô, aliás, isso é muito interessante. Deixa eu fazer uma observação. Com vontade. Na minha prova, o do Gonzalez está aqui. Na minha prova de magistratura, na segunda fase que eu passei, né? Concurso que depois na sequência eu passei na sentença, caiu uma pergunta que pouca gente sabia, que era sobre o punitive damage. Perguntou o que é punitive damage. Se aplica punitive damage. Na época não tinha toda essa ressonância, essa expressão e tal. E eu lembro, a prova foi no sábado e domingo. Na quarta-feira, no grupo de estudos, a gente estava debatendo lá responsabilidade civil e tal, indenização e tal. Aí ele brincou e falou assim, cara, se você escrever punitive damage na sua prova de segunda fase, você é aprovado. Cara, ele falou assim, nossa, o examinador ele vai ao delírio, ele vai tá louco. E aí, quando eu cheguei na prova lá, eu lembro que eu li, a pergunta era exatamente essa. No direito brasileiro, aplica-se o punitive damage? Eu falei, nossa, cara, eu na hora... Nossa, eu falei, não acredito. E eu não conhecia a expressão. Sabia o que significava, mas não lembrava, não conhecia esse nome. Essa nomenclatura. E uma galera foi derrubada, além de outras questões, mas por essa. O pessoal não sabia. E só para mostrar como que o grupo de estudos ele pode potencializar. Ele pode te levar, né? Ele pode... Cara, ele potencializa. Assim, eram 4, 5 cabeças que estudavam temas diferentes, e aí chegava lá durante a semana, se reunia e debatia. Aí depois passou a ser mais metódico, né? E aí eu passei, eu fui o primeiro a ser aprovado do grupo, e aí na sequência outros foram passando. Uma galera passou ali e conseguiu aprovação. Porque assim, entrava um, saía, passava, né? Bastante gente passou. E certeza que o grupo de estudos ajudou muito, todos eles, né? Todo mundo que passou. Bom, depois disso, né, veio o oral. Cheguei no oral. Cara, quando saiu o resultado, não sei se você teve essa sensação, mas a sensação que eu tive, eu falei, cara, eu não vou falar essa expressão, mas a sensação que eu tive, eu falei, cara, eu não sei nada, tô ferrado, eu não sei nada, não sei falar, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, eu sou uma fraude. É a síndrome do impostor, né? Que você desacredita de você. Porque assim, na segunda fase, né? Quando chega a aprovação, a gente percebe que a gente tem bagagem. Eu, pelo menos, né, eu já tive ocasiões anteriormente de bater na trave e que hoje eu vejo e falo, cara, se eu tivesse passado, assim, não tinha condições de ser juiz naquela época, muita imaturidade no início, sabe? Tinha pouca bagagem também de estudos. Enfim, foi na hora certa. Mas quando chega no oral, dá essa sensação, né? De falar, cara, sou uma fraude. Eu não sei. Eu falo, cara, eu não sei falar, velho. Eu sou tímido, eu sou uma pessoa tímida e introvertida. E eu sinto que eu não tenho o dom da oratória, como muitos têm, né? E foi uma batalha. Foi um desafio, mas foi bom. Foi bom, deu certo. E você fez curso? Como é que foi? Na prova oral? Cara, eu fiz tudo que podia fazer. Eu passei por tem uma fonoaudióloga aqui em Campinas, que legal, que ela é especializada nessa área, ela dava aula, chegou a dar aula com como é que ele chama? Aquele juiz federal, concurso, do William Douglas. Tinha um livro na LFG escrito com William Douglas, em parceria, em coautoria com ele, e ela fazia curso, acompanhava e tal, e aí eu fiz algumas consultas com ela, tal, ela me ajudou, e fiz vários cursos, porque na minha prova oral ela foi adiada. Então, assim, não foi 1 mês, 2 meses, foram 6 meses de preparação. A gente já estava cheio, sabe? Porque adiava. E aí eu fiz tudo quanto é curso de prova oral. No grupo de estudo, toda semana eu ia lá e pau, né? Simulado. Doutor Espina, isso. E
Enfim, cara, fiz tudo. Fiz todos os cursos assim que tinha aqui em Campinas, tinha em São Paulo, na época teve uma turma da segunda região grande também, fiz curso em São Paulo, aí fiz curso em Belo Horizonte, fiz o simulado lá da Mata, fiz bastante simulados, cara. Bastante, enfim. E, Simulados pagos e simulados assim informais com os amigos e tal, né? e para sentença? Sentença teve alguma dificuldade? Como é que foi? Olha, eu não tive muita dificuldade em sentença, não. Eu tomei um pau na sentença, mas eu tomei um pau. Não, mentira, eu fiquei duas vezes na sentença na segunda região. Na primeira eu não estava tão preparado, era uma prova relativamente fácil, mas tinha um tema de responsabilidade civil bastante difícil. Não sei se você fez essa prova, que era uma pedra que caía numa mineração. E que aí é caso fortuito e excluía, e quem julgou procedente rodou. E aí, essa eu fiquei, e aí teve uma outra que foi bem próxima da prova que eu passei. E assim, eu estava super preparado. Porque eu não tive dificuldade com sentença. Eu estudei sozinho, a questão prática, eu nem fiz curso. Eu peguei. Na verdade, não é que eu fiz curso, né? As primeiras sentenças meu pai me ensinou. Que legal. Né? Meu pai sentou, ele falava, você vai fazer, mas assim, eu levei umas 15 horas para fazer a primeira, umas 8 para fazer a segunda, e aí foi caindo, né? As primeiras que você faz, enfim. Mas aí eu fui sozinho, a sentença foi sozinho. Eu comprei aqueles livros, esses dias eu vi você falando com o Calvé, e aquele livrinho do Calvé, você Sim, mostrou uma sim, cara. versão mais recente. Eu tinha uma versão dele que era dos primórdios, assim, bem fininho e tal. E eu fazia todos. A Rê Miranda também eu fiz. Sim, sim. E assim, o meu estudo para sentença era isso. Eu não fiz correção, era isso. Era pegar o livro, E fazer e pegar comparar, umas né? provas Fazer e anteriores. comparar, né? Comparar, esse era o estudo. E assim, cara, é interessante que essa minha dinâmica, como eu falei, eu não era uma pessoa extremamente organizada e tal, mas eu tinha uma dinâmica, senão não passa, né? E eu levei isso depois, depois que eu vim para Campinas, eu conduzi alguns grupos de estudos. O Marcelo Schoff, aqui de Campinas, ele tradicionalmente ele tinha alguns grupos de estudos, assim, ele conduzia como professor, né? E aí ele me chamou para trabalhar com ele em alguns grupos de estudo. Cara, foi muito legal, porque teve também gente aprovada, foi muito legal. É muito, cara, essa história, essa dinâmica do grupo de estudos, ou só um coletivo, né, sem um orientador, ou com um orientador, mesmo pago, né, é muito bom. Das duas formas, ele é muito produtivo. Nesse curto espaço de tempo que eu atuei junto com o Marcelo Schoff, conduzindo alguns grupos de estudo, a gente teve alguns resultados positivos. Nos últimos concursos da quarta região, segunda região, no concurso nacional, teve gente que passou por lá, enfim, teve alguns aprovados por conta do grupo de estudo. O grupo de estudo, cara, potencializa muito Não, bem essa troca legal. de ideias, E, troca de informações. Vinícius, e o que que você se arrepende de ter feito? O que que você não faria? O que que você mudaria na sua jornada de estudo ali para o concurso? O que que você acha que te travou algumas vezes, que foi responsável por Ó, reprovação? cara, essas paradas, elas dificultaram. Se eu não tivesse parado, eu acho que eu teria, num menor espaço de tempo, eu teria conseguido passar. Eu acredito que sim, não dá para saber, né? Mas eu acredito, porque aquela história, se eu parava 2 meses de estudar, para eu recuperar eu levava 4, 5, 6 meses, sabe? Parecia que, eu falei, cara, eu tô voltando do zero. Assim, não pode parar de estudar. Mesmo que você estude menos, continue estudando, sabe? Foi lá, levou teve um baque, ou, né? Enfim, teve um resultado negativo. Não pare de estudar. Não pare de estudar. Chora as pitangas uma semana, como eu falei, toma um porre, sai à noite, convida, vai viajar, vai pra praia, respira fundo e volta. Cara, encara como um trabalho. Você tem É, um objetivo lá na frente, você tem que encarar aquilo como um trabalho. Você entendeu? Você tem que encarar, assim, cara, eu não tenho como não estudar. Eu tenho que estudar. Porque se eu não estudar, eu não vou alcançar meu objetivo. É simples assim. E tem que ser, não tem que ficar, enfim, não tem que pensar muito. Chorar as pitangas, incorpora, né? A resiliência ela faz parte do concurseiro e assimila aquela pancada, respira e estuda.
Não tem outro jeito, porque faz parte. Essas derrotas ao longo do concurso, elas fazem a nossa... desenham a gente, né, para a profissão. Sim, sim. Aliás, né, eu costumo dizer que os concursos da magistratura, eles me moldaram no sentido... Eles me deram humildade, sabe? Sim. Porque, cara, quando a gente entra na Large São Francisco, nossa, todo mundo fala, nossa, porque aqui é a melhor faculdade, porque é mais tradicional, porque é mais isso. Cara, a pior raça que tem é estagiário do segundo ano do Large São Francisco. Eu acho que sabe tudo, cara. E eu tô falando isso porque eu fui, assim. Tá? Você pega aluno do segundo, terceiro ano do Large São Francisco, eu acho que sabe tudo. Tudo, 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 tudo. E, cara, os concursos, o concurso mostra que não é, sabe, é conversa fiada, cara. É 0 a 0, vai todo mundo 0 a 0, enfim, a história da faculdade para trás e dali para frente é quem estudar, se dedicar, enfim. E é 0 a 0, entendeu? E isso, cara, certamente isso foi me moldando, foi me, sabe, baixando a bola, baixando a crista, porque a gente precisa, né? A gente Sim. precisa para a vida, para a magistratura, para a magistratura, sobretudo. O juiz arrogante, cara, é muito complicado, né? Juiz arrogante, juiz trabalha que lida com o público, com o povo, cara. O povo Sim. que precisa, né, de sensibilidade. Sim. É muito complicado. E isso, certamente, isso me ajudou enfim, a me desfazer desse ego que lá na faculdade eles tentam empurrar na gente, né, incrustar na gente. Mas enfim, cara, faz parte. Essas derrotas ao longo da caminhada fazem parte da vitória, né? Senão a gente não consegue. Ô Vinícius, você topa de puxar mais um pouco em outra live pra gente Vamos embora. partir para uma terceira etapa e depois mensagem final? Fazer o seguinte, aí você encerra, grava aí, que eu consigo puxar do perfil do Hierarquia Dinâmica e gravar no blog e disponibilizar no meu IGTV. Mas não Aí eu esquece de gravar, reinicio não. outro aqui. Coloca, mas Não. põe lá, aí Tá põe tranquilo. gravar, coloca no IGTV aí. Aí assim que você reiniciar, eu já mando a solicitação novamente. Deixa eu só fazer uma observação. A Elaine aqui fez eu fiz esse curso também na Casa da Leda, um curso de sentença. Depois eu vou contar uma história lá. Eu não lembro o nome do professor, mas eu vou contar a história desse professor. Não, Tá, perfeito. ela volta e me lembra o nome do professor aqui, de um colega nosso. Vou lá. Aqui Agora acho eu vou que já encerrar. vai bater quase 50 minutos, a gente já puxa na outra. Beleza. Tá Vai lá. bom, então. Até mais.